Todos novamente aqui no segundo vídeo. É legal que parece que passou vários dias, mas foi de automático. Mas obrigado aí, estou voltando aqui para concluir aquele pequeno ponto ainda de Provérbios capítulo 6. Estou encalhado no Provérbios capítulo 6, não sai de Provérbios capítulo 6, mas vamos tentar andar, né? E aí eu estou falando sobre a questão de ser fiador, né? Aquela partezinha em que eu falo sobre você é fiador de alguém, tá? Deu a sua palavra, ficou presa essa pessoa, você está na mão dessa pessoa, vá logo e peça que ela livre você dessa obrigação. Não durma, ponto 1. 2, não descanse. 3, saia dessa armadilha. E como um pássaro ou como uma gazela que viaja sempre em bando, tenha cuidado e lute para escapar do caçador. O caçador vive de forma individual. Então eu falei no vídeo anterior a questão da liberdade, expliquei o que é liberdade na ótica de um pássaro, na ótica de uma gazela, porque é assim que é colocado. O fato aí de ser apresentado a liberdade na Torá ou em Provérbios, está sendo colocado aí numa forma de executar. Ele não tem a preocupação de explicar o que é liberdade, mas sim da execução da liberdade. Então, vou colocar aí, eu estava explicando, que o fato de você ser livre é o fato de buscar a felicidade. No momento em que você busca a felicidade, visando a existência do outro, que também tem o direito de buscar a sua felicidade, isso é liberdade apresentada pela Torá. Você é livre para ter felicidade. Você é livre para ter felicidade, o outro tem que prover essa liberdade. E quando os outros têm que prover essa felicidade ou essa liberdade, significa que você vai ter que coagir. E no momento em que tenha que colaborar para a existência dessa felicidade, logo você terá o direito de forçá-las? Não, você não tem o direito de forçar ninguém. Então a colaboração tem que ser espontânea. Quando a colaboração vai coagir essa pessoa, consequentemente, o fato de forçá-las vai levá-la à escravidão sem o consentimento do outro. Liberdade tem que ser feito, tem que ser construído. Se você não tem condições de construir a liberdade, de buscar a sua liberdade, de acordo com a Torá, de acordo com a ética universal, você não será livre. Você terá prejuízos. Então, ponto 1. Primeiro, para construir, para executar essa liberdade, tem que existir colaboração de um todo. Todos têm que concordar. Se todos concordam, se todos colaboram de forma voluntária, aí começa o princípio da execução da liberdade. Não concordar com essa execução de liberdade é uma violência, tá? E a escassez é o maior problema, mas eu já vou falar de escassez. O que é não concordar? Vamos dar um exemplo aí. Você está com um grupo de amigos na sua residência e resolvem comer uma pizza de mussarela. Que legal! Todos concordam com a pizza de mussarela. Lindo! Então, combina, racha o valor, deu aí um valor X e deu X proporcional para cada pessoa na sala e tudo bem, a pizza de mussarela. Todos ficam ansiosos pela pizza de mussarela. Chega a pizza de mussarela com o refrigerante, todos vão participar daquela pizza, vão pagar de forma satisfatória e vão ficar felizes. Todos têm um ato de felicidade momentânea ao comer aquela pizza. Na verdade, tem um ato de liberdade de comer daquela pizza, porque queriam uma pizza de mussarela de forma igual. Todos queriam igual. Agora, um exemplo B. Combinam em comer uma pizza, porém é de mussarela. Só que um quer comer pizza de tomate, só de tomate. Mas aí não há aquela concordância, um só que queria. O outro ficou na dúvida, que ele não gosta de tomate, e ao colocar o tomate na pizza, vai trazer um pouco vai contaminar a pizza, vai trazer o sabor do tomate que vai participar. Então aí concorda meia tomate e meia mussarela. Esse que não concorda, porque vai contaminar,
vai querer uma outra pizza de mussarela completa, sozinha. Então vai ser 2 pizzas, o valor vai aumentar. E aí, esse que vai comer a pizza de tomate também não vai concordar, porque ele só tem o dinheiro proporcional para uma pizza, não para 2 pizzas. E aquele que vai ficar, vai comer pizza com tomate, não vai comer a pizza porque está contaminada com o tomate. O contaminado é a forma de falar, o sabor vai chegar no outro pedaço. E aquele que queria a pizza de tomate vai sentir-se um pouco constrangido e então não vou comer a pizza nenhuma, e vai ficar um clima desagradável. Aí acaba chegando 2 pizzas no final da história, e uma de mussarela e a outra mussarela com tomate, e o terceiro se sentiu chateado, vou pagar 2 pizzas porque uma pessoa queria comer pizza com tomate. E quando vão comer a pizza de forma, vão ser coagidos a comer a pizza, outro com tomate ou não, vai acabar existindo a perca da felicidade de comer aquela pizza, e logo vai acabar a questão da liberdade, e essa liberdade é perdida. Observaram que quando não há colaboração, não é possível ter a liberdade. É difícil e é complicado colocar numa sociedade a ideia que todos vão ter que colaborar de maneira voluntária, que todos precisam comer uma pizza de mussarela e vão ficar felizes. O propósito da Torá é colocar uma regra universal para todos iguais, mas que todos tenham que concordar de forma voluntária. Se não houver a ideia voluntária de comerem a pizza, não haverá felicidade. Logo, essa felicidade não existindo, não haverá liberdade. Então, e aí começa esse problema de concordar. Quando não há essa concordância, passa a existir a violência. Por isso que eu dei o exemplo da pizza, porque houve uma violência ali, de maneira moral e sutil, pelo fato de não existir a concordância. Então tem que existir a concordância para que haja a liberdade, e essa liberdade traga a felicidade. Também tem um outro problema da liberdade. A escassez é um problema. Sempre vai existir escassez de informação, escassez de atividade. Então isso deve ser criado, deve ser produzido. Se não for produzido, não há felicidade. Se não há felicidade, não há liberdade. Para que haja liberdade, nós temos que produzir. E aí vem, não tem tudo para todos, né? Para todo mundo não tem. Sempre está faltando alguma coisa. E por estar faltando algo para alguém, não é completo, precisa ser produzido. Então, qual o seu papel dentro de uma sociedade quando falta algo para todos? Deve ser produzido, para que todos sejam felizes, tenha a opção da felicidade. Digamos aí o Facebook. O Facebook foi criado, foi algo que trouxe felicidade para muita gente que não tem como sair de casa, não tem como viajar, não tem como conhecer o mundo, tem agora a opção de conhecer o mundo estando na sua casa com um custo quase que zero. Então isso aí gera liberdade, liberdade de expressão, liberdade de ideias. Então é preciso ser produzido. Segundo, tem custo. Terceiro, tem que ter energia. Então no momento que está a falta, ou seja, a escassez, né? Você precisa produzir, você precisa de custo e energia. Então é aquela pergunta: quem vai construir? 2. Quem vai pagar? 3. Quem vai executar? São 3 perguntas básicas para que haja a construção de uma felicidade. Deve construir, deve pagar e deve ter quem que vai executar. E ainda tem quem não vai querer pagar, porque sempre tem um que não vai querer pagar. Como é que vai ficar a situação desse que não vai querer pagar? Esse vai ficar fora, não vai ter felicidade e logo também não vai ter liberdade. É assim? Não.
tem uma regra universal para todos. Essa regra universal para todos é a competição. É a competição natural. Você compete para nascer, você compete para crescer, você compete para aprender, você compete para se formar, você compete para namorar, você compete para casar, você compete para ter filhos, você compete para manter uma residência, você compete para dentro de um emprego, trabalho. Há uma competição o tempo todo. E ainda compete para ter uma boa velhice. A competição é natural, é uma lei universal. É tipo um jogo de xadrez, é igual para todos, a regra é igual. Não tem essa que fez o movimento e tenha como voltar atrás. Não existe essa opção que uma vez que você fez o movimento de uma peça, logo para frente, eu errei, vou voltar, eu quero agora retroceder. A regra é igual. Fez o movimento errado, vai ter a consequência. Então, antes de fazer qualquer movimento de qualquer peça na sua vida, pense muito bem, porque está em jogo aí a liberdade. Então, quando você faz o movimento errado, é aí que a Torá entra com um antídoto para tratar esse movimento. Você não vai retroceder. Você fez o movimento errado, mas a Torá está orientando a você a fazer um movimento certeiro dentro de 2 ou 3 lances na frente para que corrija aquele movimento errado. E aí é exatamente a informação que ele passa logo em seguida, que não durma, não descanse e saia dessa armadilha. Não durma, não descanse e saia dessa armadilha. Sair dessa armadilha é uma ideia falsa de segurança. Quando você tem uma ideia falsa de segurança, certamente você tem que trabalhar, não confiar para manter a liberdade. Se não há liberdade, não há por que descansar, não há por que ficar, desculpa, deixa eu ver aqui meu rascunho, ficar dormindo, confiando com tranquilidade, porque se manter-se nessa situação, você vai perder a liberdade, tá? Então aí falamos sobre a questão da competição. A vida é um jogo de xadrez, é um jogo de xadrez que você entra para competir, as regras são iguais, que é a ideia da liberdade. Então, regra igual para todos é diferente de meritocracia. A gente já sabe, em vídeos anteriores eu até expliquei o que é meritocracia. É o fato de você produzir algo, tá, em que todos precisam desse algo que vai ser produzido. Então, se alguém está produzindo, se alguém produz X e dentro daquela comunidade existe a falta daquele X e a necessidade daquele X, isso gera a meritocracia. Mas isso é em outro vídeo anterior, lá em Meritocracia e Torá, vocês vão verificar e vão até entender o que é meritocracia. Mas regra igual para todos é diferente de meritocracia. A regra é igual para todos, não há exceção. É universal. É aquele exemplo bem básico. O dia tem 24 horas para todos. Você pode pegar 24 horas e utilizar de forma saudável, inteligente e ter benefícios dessas 24 horas, ou você pode ficar o dia todo dormindo e não produzir nada. Cada um usa as suas 24 horas, mas ninguém fica livre das consequências do movimento de uma peça. Ele pode muito bem Tá. Então, desculpa aí. Então, a liberdade de competição é diferente de meritocracia, tá? Que exige a questão de poder. O fato aí, em resumo, tá? Que a liberdade é o poder de buscar a sua liberdade, a sua felicidade, desde que os outros também busquem a sua liberdade. Você não pode esquecer a questão que os outros também tem o direito de buscar a sua liberdade, a sua felicidade. Assim como você tem o direito de buscar a sua felicidade, não de ter e não de coagir, mas de buscar, os outros também têm o direito de buscar a sua felicidade. Isso é liberdade. Por isso que a Torá, no caso aí Provérbios, né, não é a Torá, mas o livro de Provérbios, ela tem esse ponto, também na Torá trabalha em cima desse ponto, de não ficar preso a promessas. Se fez promessas, execute logo
aquela promessa, finaliza e fique livre. Não postergue, não deixe para depois. Não fique preso a promessas. 2. Não seja fiador. Fiador é ficar numa situação em que você se responsabiliza pela atitude do outro. A Torá coloca você numa situação de liberdade. Por isso que ela recomenda que não seja fiador. Para ninguém. A Torá é clara, não seja fiador para ninguém. Segundo, não durma numa situação em que você é fiador, em que há débito. Então não durma, trate de resolver logo o mais breve possível. 3, não descanse. Esse não descanse, não pare de pensar de como resolver. E saia dessa armadilha. A armadilha é aquele conforto de segurança. Então o pássaro tem aquele conforto de segurança que é livre, a gazela também, mas quando se dá por conta cai numa armadilha. Tudo bem, nós estamos num país muito complicado, num país em que há dívidas que por mais que você queira pagar, não consegue devido às finanças. Então, use meios, ofereça seu trabalho, tenha um diálogo com o seu credor, e com o passar do tempo vai diminuindo essas dívidas, vai pagando de forma residual até liquidar, zerar. Nosso país é um país complicado, muitos têm dívidas, muitos querem pagar suas dívidas, querem sair dessas dívidas. Então eu digo aí e falo, é só não dormir e não descansar e não esquecer e se preocupar. Enquanto não se livrar das dívidas, não é dado o direito de ter ou adquirir novas coisas. É como se fosse um objetivo, é como se fosse uma poupança para liquidar aquela dívida. Liquidou aquela dívida, é livre e não cair em outra dívida. Então, o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele ajuda bastante, mas não cai na dívida do cartão de crédito. O cartão de crédito é para emergência. Saber lidar com ele, não sabe lidar com ele, vamos manter a liberdade. Manter o nome limpo, manter a liberdade é algo precioso. Então, lute e mantenha essa liberdade. Então, para ser como uma pessoa, ter a liberdade, isso traz felicidade. E tenha cuidado com o caçador, que ele cria uma falsa ideia de segurança. A ideia aqui do caçador, para caçar o pássaro e a gazela, ele cria uma falsa ideia de segurança. E se criar uma falsa ideia de segurança, acaba destruindo você, quem está perto, e a sua felicidade é comprometida. Comprometendo a sua felicidade, compromete a sua liberdade, e muitas das vezes você será obrigado a executar ou fazer algo contra a sua vontade, que aí você cai numa situação de escravidão, numa armadilha. A Torá é bem clara sobre isso. No mais aí, pessoal, muito obrigado, um shalom para todos e uma boa tarde. No meu caso aqui, uma boa tarde. Tchau, tchau.